preço que foi pago na cruz. Você já entendeu isso? De vez em quando a gente ouve as pessoas falar: precisa pagar preço, como se o sacrifício do homem fosse maior do que o sacrifício da cruz. Não dá a entender que se o homem paga preço, se ele sofrer, fizer sacrifício, vai adiantar alguma coisa. O que adianta é entender e crer no que foi feito na cruz. É aquilo que nos dá vitória. Você pode se sacrificar e não dar em nada, mas crer é melhor que sacrificar. Por isso, olhe para a cruz e creia no que já foi feito. Essa é a nossa vitória. Eu vou crer, não vou duvidar. Então nunca esqueça isso. Crer é maior do que sacrificar. Crer é mais que tudo. Só que a fé não é uma emoção. Nunca esqueça isso. Fé não é um sentimento positivo que eu tenho e que amanhã passa. Isso é enganoso. Fé é uma convicção que vem através de quê? Que vem através do conhecimento da palavra de Deus. Fé não é uma coisa inventada pelo homem. Tem gente que inventa: ó, vou pegar uma rosa, vou ungir, creia. Isso é uma fé inventada, não é bíblico. Mas a verdadeira fé, ela vem pela palavra e cria uma convicção no meu coração. E às vezes eu estou me sentindo mal, mas uma convicção me faz permanecer na fé. A convicção produzida pela palavra de Deus. Então, crer, meu irmão, é maior que tudo. A Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o galardoador daquele que o busca. Então, é isso que agrada a Deus. Você pode estar fazendo 1001 coisas, dizendo assim: estou fazendo para Deus, mas se não tiver fé, não agrada a Deus. Tem uma pessoa que não está fazendo nada, mas crê, ela agrada a Deus, ainda que não se faça nada. Acredita nisso? É verdade, meu irmão. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Nós vamos começar a meditar na carta de Paulo aos Efésios. Então as nossas pregações durante muito tempo vai ser pregações das cartas do Novo Testamento, até que você canse de tanto ouvir falar sobre a nova aliança. Então nós vamos começar hoje uma série de pregações sobre essa carta aos Efésios, né? Então se proponha a vir o máximo possível aos domingos, para que você possa pegar esse espírito desta carta, entendê-la, esmiuçá-la, né? Para que você tenha a fé que ela propõe sobre os ensinos que ela traz, né? Porque a vida espiritual é uma construção interior, que é feita com o ensino da palavra de Deus. Você pega a pessoa e vai trabalhando no ensino ano após ano, até que ela passa a ter uma visão do Evangelho. Isso não é coisa de um mês, isso não é adquirido por uma campanha, isso é adquirido pela insistência do ensino da nova aliança. Entende? Aí a pessoa vai sendo construída por dentro, ela aprende a andar pelas suas próprias pernas. A coisa mais importante para o crente, entre outras, é aprender a viver por sua própria fé, não depender de pastor, de igreja, de ninguém. Não é sumir da igreja, abandonar a igreja, porque nós fazemos parte um do outro. Mas é crer, ter a sua própria fé, saber crer, conhecer a palavra de Deus, enfrentar tudo que você enfrentar, dependendo daquilo que você crê em Deus. E isso não se consegue em um dia. É um trabalho de ensino de anos, né? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, nós vamos ler só os 2 primeiros versículos, que diz assim: é o prefácio e saudação de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Leia e entenda isso, olha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não foi ele que se fez apóstolo, não foi ele que se autodenominou apóstolo, não.
Ele é um apóstolo porque é a vontade de Deus. Para quem ele escreve a carta? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí ele cumprimenta a igreja: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus querido, abra o nosso entendimento desde esse início, Senhor. Esses visitantes que estão aqui, obrigado pela vida deles. Abra o entendimento deles, não que eles não tenham, mas que uma luz, um iluminar no espírito deles também aconteça, e de todos nós, Senhor. Dependemos do Teu Espírito, não confiamos na sabedoria humana, mas confiamos na ação do Teu Espírito. É isso que nos dá vida. Assim oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala amém. Então Paulo diz que ele era um apóstolo, mas ele diz que era um apóstolo por vontade de Deus. Não tem nenhuma arrogância no coração dele. Ele não está se exaltando acima dos demais, ele não está se achando melhor. Mas essa frase, apóstolo pela vontade de Deus, grave bem isso. Não importa o que eu quero, não importa o que eu quero fazer para Deus, o que importa é a vontade de Deus, o que Ele quer que eu faça. Não importa, eu vou criar uma estratégia, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas Deus quer que eu faça isso. É a vontade de Deus que eu faça, ou é uma necessidade da igreja? Às vezes é dado um ministério para uma pessoa porque a igreja precisa daquilo, mas Deus quer que aquela pessoa faça isso, ou é por necessidade que tem que ser feito? Deus só reconhece aquilo que é a vontade dele. Nunca esqueça isso. Deus só reconhece aquilo que é a vontade dele. A vontade do homem pode ser bonita, mas se não é a vontade de Deus, não tem valor nenhum na obra de Deus, nem diante de Deus. Por isso que eu tenho que entender. Eu tenho um ministério, eu aspiro um ministério, eu quero fazer alguma coisa, mas já entendi a vontade de Deus. Mas pastor, e se veio uma irmãzinha, falou em línguas e disse que Deus quer que eu faça isso, mas se não falou comigo, eu não vou fazer nada. Porque Deus, quando tem um trabalho, uma obra na sua vida, Ele te chama diretamente, Ele não vai te dar recado. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, Jesus passou uma noite orando lá no monte. Quando Ele desceu, Ele já falou o nome de cada um. Ele não mandou dar recado para ninguém. E quando Ele chamou cada um, aconteceu uma coisa dentro do coração deles. Imagine um Mateus, coletor de impostos, vivia daquilo, prestava um serviço para os judeus, né? Era um publicano. Jesus chega lá na coletoria e fala assim: me segue. O que aconteceu com ele que ele largou tudo e seguiu Jesus? Não é? Ali, quando Jesus falou me segue, aconteceu uma coisa no coração dele. Ele entendeu esse chamado e ele teve poder para largar tudo e seguir Jesus, sem preconceito, sem preocupação. Então Paulo fala que ele era apóstolo por vontade de Deus. Então eu quero falar um pouquinho hoje do chamado, do ser chamado, né? Do chamado de Paulo, para que a gente trabalhe nisso. Vamos lá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, vamos lá trabalhar, é o começo da carta. A gente tem que explicar parte por parte da carta, desde os primeiros versículos. Atos capítulo 9. Então é a conversão de Paulo. Paulo não era Paulo ainda, era Saulo de Tarso. Então vamos ler aqui, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco,
subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: para e pense. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Para um pouquinho. Paulo, que é Saulo e vai ser Paulo, ele está perseguindo a igreja. Na mente dele, seguir Jesus era um desvio da verdade, era uma seita. Ele é um judeu extremamente zeloso da lei, conhece o Velho Testamento, e ele está com muita ira para cima desses seguidores de Jesus Cristo. Então ele pega a autorização, vai para Damasco, com a autorização para ver se encontrasse alguns que serviam a Jesus, levasse preso para Jerusalém. Ele entende que ele está servindo a Deus de todo o coração, com seu zelo. Ele não está buscando Jesus Cristo, não está interessado em Jesus Cristo, ele está contra Jesus Cristo, perseguindo a igreja. Ele não está arrependido dos seus pecados. Ele está furioso: se encontrar alguém, vou prendê-los. Mas no meio do caminho, é isso que eu quero que você entenda, brilha uma luz e Jesus aparece para ele. Ele cai por terra e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a cabeça dele: pera um pouquinho, eu estou perseguindo aqueles que seguem Jesus, e essa voz está me dizendo que eu estou perseguindo ele. Quem és tu, Senhor? Ele faz uma pergunta, mansinho. E para surpresa ele ouve dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deu um nó no coração daquele judeu, daquele homem da lei, deu um nó na cabeça dele. Ele não estava procurando Jesus, ele é contra. Ele não crê em nada de Jesus Cristo. Ele não está arrependido dos pecados. Mas Jesus vem e se revela, o chama. Você está entendendo que é um chamado? Então o que é um chamado? Deus se revela para uma pessoa, faz com que ela o conheça de uma forma sobrenatural, e dá um trabalho para ela fazer, baseado na revelação que ela teve de Deus. Você está entendendo isso ou não? Então Paulo está dizendo: eu não sou apóstolo por vontade de homens. Não foi um monte de homens que se reuniram e disseram: olha, agora você tem que ser apóstolo. Não foi nem eu que me fiz apóstolo. Mas no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Ele abriu os olhos dele. Ele viu uma coisa que ele não imaginaria nunca que veria. Ele viu Jesus. Então, isso é um chamado de Deus. Você pode ver uma pessoa muito interessada nas coisas de Deus, às vezes, e não ter um chamado de Deus. E você pode ver alguém que atualmente não está interessado em nada, mas um dia ali na frente ele vai acordar. Por isso nunca julgue ninguém. Eu não falo assim: fulano é desviado. Não é desviado. Às vezes ele se ausentou da igreja por um tempinho. Às vezes na igreja escravizaram tanto ele, puseram tanta minhoca na cabeça dele, condenaram tanto, ele se sentiu mal e teve que sair da igreja. Às vezes ele caiu numa igreja debaixo de lei, que condenaram, oprimiram ele, sugaram ele. Ele não quer mais saber de igreja, mas é por um momento. Mas se ele tem um chamado de Deus, mais cedo ou mais tarde aquela voz vai chegar nele, e vai acontecer uma coisa no coração dele, e vai abrir o entendimento. Pensa bem, o apóstolo Paulo conhece a lei de Moisés, ele é zeloso da lei, ele conhece.
De repente vem uma outra coisa que ele nem imagina, mexe com a cabeça dele. Quebra aquela religiosidade do judaísmo que estava dentro dele e chama ele para um ministério totalmente diferente daquilo que ele julgava estar servindo a Deus. Continua a leitura. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Olha, isso aqui que é uma palavra de Deus, né? Olha, dá o nome da rua, dá o nome do dono da casa, né? Rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, marca bem isso que eu vou te falar. Deus chega para Ananias, fala com Ananias, dá as coordenadas certinhas, está falando com Ananias. E ao mesmo tempo, lá onde o apóstolo Paulo está, onde Ananias vai, Deus está falando a mesma coisa no coração do apóstolo. Olha lá. E viu entrar um homem, quem que viu? Paulo. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então presta atenção. Quando Deus manda alguém te dar um recado, alguma coisa assim, Deus é sério. Deus não é brincalhão. Deus é sério. No mesmo momento que ele está falando com Ananias longe, ele também está ministrando a mesma coisa para o apóstolo Paulo. Ananias não vai chegar lá e Paulo não sabe nada do que está acontecendo. Na mesma hora que Deus está falando com Ananias: olha, você vai na rua tal, assim, assim, Saulo está lá e faça isso e aquilo. Paulo está lá cego, tendo uma visão de entrando no lugar onde ele está, um homem chamado Ananias, que vai impor as mãos sobre ele. Você está vendo que coisa segura é isso? Né? Quanto eu já vi na minha vida passada um monte de recados sem fundamento, um monte de profetadas sem fundamento, que Deus nunca falou nada no meu coração, não tinha nada a ver com a minha vida, mas as pessoas vinham falar: olha, Deus mostrou, eu nunca dei atenção para nada, nunca se cumpriu nada disso. Porque quando é de Deus, você não vai ter surpresa. Se a palavra é dirigida para você, você sabe aqui, ó. Só vem confirmar, mas continua. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas olha o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar meu nome para quem? Para os gentios, para o povo não judeus. Os gentios são os não judeus. O ministério do apóstolo Paulo foi especificamente para levar a palavra aos não judeus, que somos nós, que chegou até os dias de hoje, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quê? Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então ele já dá a sentença que o ministério de Paulo seria pautado por muitos sofrimentos, por causa da revelação que ele teve, por causa do nome de Jesus, por causa do ministério que Deus havia dado a ele. E Paulo sofreu muito, foi o que mais trabalhou, foi apedrejado, fustigado com vara, aprisionado, chicoteado, passou coisas terríveis por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E depois você continua essa leitura toda. Então ali Ananias veio, impôs as mãos, Paulo foi cheio do Espírito Santo, né? E Deus chamou ele para cumprir o ministério dele. Apóstolo não da vontade dos homens, mas por vontade de Deus. Então, vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Vamos ali em Gálatas capítulo 1.
Tudo isso ao começo da carta. É um trabalho imenso pregar uma carta, mas precisa ser assim. Então, Gálatas capítulo 1, Paulo nos revela coisa extraordinária. Olha que coisa interessante. Gálatas 1, vamos ler o versículo 15. Gálatas 1,15. Quando, porém, agora eu quero que você entenda essas palavras. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho a mim, em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha esse versículo 15. Quando, porém, o que me separou, antes de eu nascer. Pastor, isso dá um nó na minha cabeça. Então, Paulo não havia nem nascido ainda. Presta atenção, isso está na Bíblia. Está aqui, está escrito. Paulo não tinha nem nascido e Deus já separou antes que ele nascesse. Isso é um chamado de Deus. Deus tem os seus dons incomunicáveis, que só Ele tem. E um deles é a presciência ou onisciência. O que é isso? É que Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Deus não tem surpresa. Nós somos apanhados de surpresa. Nossa, aconteceu isso, como é que pôde? Mas Deus sabe de tudo, antes que tudo aconteça. Você acredita nisso? Deus não é pego de surpresa. O diabo não vai criar uma estratégia que Deus não sabe, e de repente ele vai vencer, porque, nossa, eu não sabia disso. Não, Deus sabe tudo. O diabo era um querubim da guarda, criado por Deus. A mente desse querubim da guarda foi feita por Deus. Então não tem surpresa para Deus. Vocês acreditam nisso ou não? Então Deus, na sua onisciência, sabia de que Paulo seria e chamou Paulo antes dele nascer. E revelou o Evangelho para ele. Você conhece o Evangelho ou você está na lei? O Evangelho já lhe foi revelado. Se foi revelado, então você é um chamado por Deus, um predestinado a entender estas coisas segundo o poder de Deus. E não tem nada que te arranque disso. Não tem nada que desvie o caminho. Se você é um chamado, olha, Paulo passou anos da vida dele sem saber que era um chamado por Deus. Ele era zeloso, era religioso, não é? Era religioso, ia no culto toda semana, fazia toda a campanha da época dele para brincar com você. Mas não conhecia o Evangelho e nem Jesus. Mas quando a luz veio e brilhou, o chamado aconteceu, ele largou a religiosidade e foi pregar o Evangelho, acordou. Então, se você é um hoje que está entendendo a nova aliança, entende quando Jesus Cristo fala, este cálice é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do Novo Testamento. Se você entende que o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, Cristo cumpriu a lei, nos libertou da lei por sua morte, estabeleceu um novo testamento, uma nova aliança, e a igreja veio a existir na nova aliança. Não tem a palavra igreja no Velho Testamento. A primeira vez que surge a palavra igreja é em Mateus 16, onde Jesus Cristo disse que sobre esta pedra que era Cristo, ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O Velho Testamento é tudo o judaísmo que gira em torno do povo judeu. O Novo Testamento abriu um leque para os gentios, para todo mundo. Então, se é um chamado, está enxergando isso. Você pode, porque nem o apóstolo Paulo, passar anos na religiosidade, sofrer um dano na religiosidade. Mas se é um chamado, uma hora vai cair o véu e você vai enxergar, porque não tem nada que impeça esse acontecimento. Entende? Essa linguagem não é esquisita para você. Se é esquisita, deixa aí no teu coração, lá para frente você vai entender. Versículo 15: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha lá o que ele fala, me chamou pela sua graça. Volta lá para Atos 9, eu estou perseguindo a igreja, Paulo.
vou prender os que são do caminho. Eu não sei quem é Jesus, não creio nele. No meu entendimento é um impostor, uma seita que saiu de dentro do judaísmo contrário ao judaísmo. Eu quero prender essa gente. Mas ali ele viu Jesus no meio do caminho e não buscava Jesus, foi chamado. Me separou antes de eu nascer. Olha que coisa fantástica, que coisa linda, né? Às vezes a nossa visão de Deus é um Deus pequeno. A gente vê os pregadores da batalha espiritual, ele dá a entender assim que Deus tem 50% da força e o diabo mais 50%. E eles estão num pé de guerra lascado, 50 contra 50. Mas pelo amor de Deus, Deus é maior que tudo. O poder de Deus vai além da nossa imaginação. Quem é o diabo para confrontar Deus, para resistir a Deus? O que é a sabedoria do diabo contra a sabedoria? É nada, meus irmãos. Então Deus é grande, gigantesco, poderoso, né? Onisciente, onipresente, controlador, administrador do universo. Eu não consigo nem dar muita atenção para a lua. Como é que ele chama cada estrela pelo seu nome? Isso é muito grande para a minha cabeça. É muito grande para a minha cabeça. Como é que Isaías fala que a terra é estrado dos seus pés? E ele fala que Deus recolhe as águas do oceano na concha das suas mãos. Faz assim nas suas mãos, olha a conchinha aqui, ó. Para ele as águas do oceano é uma gotinha aqui, ó. Para nós é uma coisa, é o quê? 3/4 da terra, é isso? Para ele é uma... Então Deus é grande, muito grande, né? Vê tudo, sabe tudo, não tem surpresa para ele. Então, me separou antes de eu nascer. Aprove a Deus me chamar nessa graça lá e revelar seu Filho em mim. Agora, olha antes, olha, versículo 10 desse mesmo capítulo, olha o que Paulo fala. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Agora, abra os olhos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, Paulo, como que você escreveu metade do Novo Testamento? Você aprendeu como? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não aprendeu esse evangelho da graça perguntando para Pedro. Ele não foi atrás de João, como é que é esse negócio? Você lá na tua carta disse: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Me explica isso. Não, Paulo se retirou. Jesus foi abrindo o entendimento dele, revelando direto esse evangelho da graça para ele. Foi um chamado, um escolhido. Deus fez ele ver isso através de Jesus Cristo. Por isso eu não me preocupo. Eu gostaria que o máximo de gente possível entendesse a graça de Deus. Mas eu não me preocupo, porque não é o meu poder ou a minha responsabilidade fazer isso. Eu sou a voz. A responsabilidade é de Deus chamar e fazer entender. Não é? Então eu descanso. Eu tenho só que falar e não parar. Não parar. Agora, fazer entender, eu não tenho esse poder, mas o Espírito tem. Ele tem, não é? Ele tem esse poder de entrar lá, fazer a pessoa entender o que ela nunca entendeu e ver o que nunca viu na vida. Ele tem, é isso que a gente confia. Então, foi separado antes dele nascer. Agora, vai para Romanos capítulo 1. Olha como Paulo fala coisas preciosas em Romanos capítulo 1, logo no prefácio. Olha o que ele diz, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, olha, chamado para ser apóstolo. De novo, agora ele acrescenta uma frase importante. Qual? Separado para o evangelho. Não tem nada de lei nisso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele foi separado por Deus para o
evangelho. Evangelho. Olha lá, continua. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos santos nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser santos. A todos os amados que estáis em Roma, chamados para serem santos, ó, a saudação dele, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pense nisso. Nós lemos agora em Gálatas, eu não aprendi o evangelho de homem algum. Ele abriu o meu entendimento, Paulo está dizendo, me revelou, me fez conhecer coisas misteriosas que nunca se passaram na minha cabeça, me fez enxergar Jesus Cristo, a quem eu persegui e não cria. Paulo mesmo fala em Colossenses, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado aos seus santos. Que mistério era esse? Cristo em nós, esperança da glória. Paulo viu isso. E Paulo diz, eu fui separado para o evangelho que Cristo me revelou. Eu não aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Eu tive uma enorme surpresa depois de 20 anos que eu era crente. 20 anos. Eu já era pastor, pregava, rodeava Jericó toda hora. A gente fazia o acampamento lá dos jovens na igreja, ia lá para o sítio. E toda uma noite a gente tinha que fazer uma fogueira lá. E escrever os pedidos, jogar lá e depois rodear Jericó. Fiz isso umas trocentas vezes. Mas depois de 20 anos de tudo isso, eu caí naquele versículo, Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei. Eu nunca tinha visto isso, eu li aquilo 1000 vezes, nunca tinha entendido. Mas ele é justificado pela fé, independente de obras. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu fui procurar o que era ser justificado, o que eram as obras da lei, e descobri que uma pessoa justificada é uma pessoa perdoada, livre de condenação, salva, sem culpa diante de Deus, foi feita pelo próprio Deus, um filho. É uma nova criação, um reconciliado, um redimido, justo aos olhos de Deus. Mas como ele conseguiu isso? Na minha velha mente eu tinha que jejuar e me matar para ser isso. Mas não é por isso, não é por obras. É pela graça de Deus. Quando isso eu entendi, caiu todas as Jericós do meu coração. Eu vi que não era nada daquilo. Aquela batalha violenta era mais psicológica, mental do que real. As cadeias que toda hora tem que abrir uma porta, abre a porta. Jesus já tinha aberto a porta, eu estava tentando abrir com o meu esforço que Cristo já tinha aberto na cruz. Me matando de fazer coisas para abrir um caminho e a porta já estava aberta. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá, achará pastagem. Não era nada daquilo. Aí você entra em crise. Por quê? Porque você cria em coisas de 20 anos que você descobriu que não era aquilo. Mas estava na Bíblia, estava, mas eu não entendi a nova aliança, gente. Não entendi a obra da cruz. Não entendi o que Paulo falava. A palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para quem é salvo é poder de Deus. Então a palavra da cruz é poder de Deus. Que poder é esse que eu não conheço? Vocês estão entendendo isso? Aconteceu. Aí tudo aquilo se passou. E o evangelho começou a ser revelado. Eu me propus uma coisa: eu nunca mais vou voltar para aquele judaísmo, escravizar o povo com aquela mentalidade. Toda hora tem uma muralha para derrubar.
Não tem, toda hora Golias está de pé. Golias caiu há tanto tempo, mas eu levanto Golias, ponho medo em todo mundo e unge uma pedra e fala, taca a pedra no Golias. Uma ilusão, mas Golias já caiu na cruz do Calvário, nunca mais se levantou. Jesus já derrubou a parede da separação na cruz. Acabou. Jesus curou o cego lá de Jericó, Zaqueu morava em Jericó. Depois que eles tomaram posse de Jericó, Jericó se tornou uma terra conquistada, possuída por eles. Acabou. Nunca vi ninguém no Novo Testamento fazendo uma campanha para rodear uma muralha imaginária. Não vi. Pedro rodeou Jericó, nem falou de Jericó. João falou alguma coisa de rodear Jericó? Nunca. Porque é assunto encerrado, eles conheceram o Salvador. E Paulo rodeou Jericó, criou Jericó na mente dos outros? Não. Porque Jericó caiu para nunca mais se levantar na cruz. Acabou o problema. Entende? O Evangelho é o poder de Deus. Por que Paulo fala? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Não é a lei. O Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que acredita no Evangelho. De fé em fé, uma fé que vai crescendo, ó. O justo vai viver por meio da fé. Não vai mais viver por fé de ninguém. Vai viver por sua própria fé. Então, separado para o Evangelho. O chamado de Deus, né? Vamos ver mais. Nós lemos Romanos 1. Agora vamos para Atos. O que Paulo fala do seu ministério? Atos 20. Isso é só para a gente ficar naquela frase que ele diz: apóstolo por vontade de Deus, porque tem muitos hoje que são apóstolos por si mesmos, não por vontade de Deus. Eles se fizeram isso. Então, Atos 20, versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o coração do apóstolo Paulo, olha o coração dele. Olha como ele era desprovido, como os valores dele eram diferentes, a mentalidade dele era diferente. Olha o que ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Qual era a carreira dele? O ministério que recebi do Senhor. Qual era o ministério do apóstolo Paulo? De testemunhar. Testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então, a graça de Deus é isso. É um dom, um favor de Deus sem merecimento do homem. É Deus fazendo pelo homem aquilo que ele nunca poderia fazer por si mesmo. E dando de graça para o homem o que ele nunca poderia ter. É a graça de Deus. Graça para mim, mas custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo fala: minha vida não é preciosa, contanto que eu faça isso. Eu cumpro a minha carreira. E qual é a minha carreira? É anunciar e testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça. Tudo está feito na cruz. Está consumado. Jesus Cristo disse na cruz: o diabo foi vencido na cruz, o meu pecado foi cravado, o meu velho homem foi cravado, as maldições foram desfeitas, o cativeiro acabou, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz, nos era prejudicial, acabou. Eu tenho que crer, viver pela fé no que ele fez, viver debaixo da graça de Deus. A melhor obra que a gente pode fazer. Você é uma pessoa defeituosa, eu também. O meu melhor que eu posso fazer para Deus, quando chega diante de Deus, chega cheio de defeito. Porque é feito por um homem defeituoso de carne. Você pode fazer uma coisa louvável no meio da igreja, todo mundo fala: olha, essa pessoa fez isso. Para o homem pode ser muito bom. Mas quando chega diante de Deus, Deus está num nível muito alto. Um nível perfeito. Então o nosso melhor, quando chega diante de Deus, chega manchado pelos nossos defeitos, não satisfaz. Foi por isso que o próprio Deus assumiu um corpo humano, veio em forma de homem perfeito, sem pecado, para assumir o nosso lugar e ir na cruz do Calvário, porque não tinha um justo que pudesse fazer isso. O nosso melhor é manchado diante de Deus.
O homem pode falar, você é um homem de Deus, uma pessoa de, você é santo. Mas quando chegar diante de Deus, aquilo que somos, defeituosos. Nós não podemos ser aquele cordeiro sem mancha, sem mácula. Nós não conseguimos ser. Nós não somos aquele cordeiro perfeito, puro. Para ser um sacrifício perfeito para Deus, nós não conseguimos ser. Mas Deus veio nos substituir em forma de homem, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele foi no meu lugar, graças a Deus. Romanos 8. Só para nós terminarmos, tá bom, queridos? Romanos 8, olha o que ele fala. Versículo 28 em diante. Romanos 8, 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas, olha, leia com atenção, com entendimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha, você é um chamado por Ele, é. Olha a grandeza da graça de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas pastor, me furou o pneu no meio da 23 de maio. Talvez a trombada seria ali no Anhangabaú. Coopera para o bem. Você aceita isso? Não, mas foi o diabo que furou. Não. Deus te livrou. Pastor, me deu uma dor de barriga. Em tudo dai graças, coopera para o seu bem. Pastor, perdi o emprego, e agora? Coopera para o seu bem. Quem sabe você ia ser posto no lugar, ser tentado a roubar, e ia roubar. Eu já vi muito crente que melhorou de vida e piorou tudo depois. Você é um chamado. Você acredita nesse versículo que está, pastor, não, eu estou na prova. Não fala isso não. Olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, Deus não está dizendo assim, só aquilo que é bonzinho, só aquilo que é legal, que te dá dinheiro. Não, Ele não está fazendo acepção de coisas. Ele está dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu entendi isso, parei de temer. Porque o crente teme muito, ele vive debaixo de medo, ainda depende da pregação de onde ele vai, é só medo, é só ameaça, é só medo. Então eu parei de temer porque eu falei, Deus, pode acontecer coisa que eu detesto, mas o fim vai cooperar para o meu bem. Você acredita nisso? Vai cooperar, e eu passo cada tribulação terrível, mas é para o meu bem. Como é que eu vou poder em tudo dar graças? Então eu entendi que Deus promove todas as coisas na vida de um chamado. Eu não estou mais assim, oh Deus, eu vou tomar posse. Não, Senhor, o Senhor faz cooperar tudo para o meu bem. Sou chamado, é ou não é? Mas pastor, estou com uma angústia aqui por esse motivo. Oh, dê graças. Consegue dar glória a Deus, graças a Deus. Pastor, eu perdi o sono de preocupação. Eu também de vez em quando perco. Aí eu tenho um celularzinho velho que tem um radinho e eu ligo lá. Mas não põe nas pregações, porque não me interessa. Põe no jornal. Porque chega lá só campanha. Um demônio na tua casa. Um demônio, olha a sarça ardente. Olha o azeite que enterrei no monte com 7 dias. E a turma, não interessa isso para mim. Eu ponho lá na Band News, ouço as notícias, aí durmo de novo. Coopero para o bem. Então, meu irmão, dá graças. Você consegue, olha, Deus é tão grande, você consegue acreditar que nesse momento está cooperando para o teu bem isso que você está passando? Aí, pastor, está tão difícil. Muda a cabeça, veja Deus grande, né?
Eu sei que alguns não vão entender o que eu estou dizendo. Não precisa entender, mas alguns vão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, olha lá, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora olha lá. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Aí é que vem a pergunta: que diremos à vista dessas coisas se Deus é por nós? Quem será contra nós? Acabou o problema. Então vamos terminar onde começamos. Efésios capítulo 1. Rodrigo, pode vir, Rodrigo. Posso crer, vai dedilhando. Efésios capítulo 1. Versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Agora entenda isso, por vontade de Deus. É a vontade de Deus, ele foi um chamado por Deus. Alguém que Deus chamou, se revelou. E eu tenho plena certeza e confiança que você também. Entende? O Evangelho é um chamado de Deus. E depois ele diz: aos santos que vivem em Efésios, fiéis em Cristo Jesus, graça aos outros e paz da parte de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. E domingo a gente continua. Vamos ficar em pé.